Voltamos! Parte 2. Nós vamos continuar essa conversa agora com a Maria Augusta França, Lingrube, e agora nós vamos falar sobre a jornada do herói. Maria Augusta, estou te aguardando para a gente dar continuidade ao nosso assunto aqui no Papo com a Z. Vamos lá. Opa! Continuar a nossa conversa. A primeira foi muito legal, muito interessante. Já está postada. Oi, voltamos! Voltamos! O nosso lado heróico! Oh! Segundo momento! Segundo O momento! herói é isso! A gente só demorou um pouquinho porque a gente já estava chegou... postando lá a primeira parte. Certo, querida, certo. Já está no IGTV. Isso, ótimo! Já tem gente perguntando aqui de YouTube e tal. Que aí depois você encaminha. Quem tiver aqui no ao vivo, manda aí, clica no aviãozinho aqui e manda para quem acha que deve saber, ver, ouvir, participar disso aqui presencialmente. Ah, sim, que maravilha! Ó, que bom a turminha chegando aí, é uma maravilha para nós. A gente fica com muita satisfação. São todos muito bem-vindos. Vamos conversar agora, então, sobre a jornada do herói. Conta para nós, como é isso aí? Vamos lá, minha querida. Nós vamos até usar hoje para falar sobre a jornada do herói, que também é uma pincelada, que o assunto é profundo. Sim. Nós vamos usar algumas cartinhas da Patrícia Calazans, A Jornada dos Heróis. Então, muitos escritores usam a jornada do herói, esse caminho heróico. No cinema, o Campbell é que foi o antropólogo que despertou isso e que combina com Jung perfeitamente. Entendi. Então, nós passamos por isso. E aí nós vamos ver jornada, caminho, desafio, se lançar. Né? Esse caminho, seria mais isso. A jornada é um caminho heróico. Sim. E esse caminho começa com a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? É o status quo. É o quê? É o cotidiano do herói. O herói está lá na casa dele, fazendo o que sempre fez, naquela vida comum, sem nada especial. Toda a história começa assim. Quietinho, a princesa estava molhando nas flores. Né? Então, é aquele começo onde tudo está igual. E para essa etapa, nós chamamos de lugar comum. Eu vou ler um pouquinho e pedir para vocês fazerem algumas reflexões. Tudo acontece normalmente na vida do herói. No comecinho, tá lá no país dele, na cidade dele, na tribo dele. Tá lá na vida dele, como todo mundo. No conforto, lá onde ele conhece tudo, reconhece tudo, sabe de tudo. Isso, pensa nos filmes. Começa, ele vive aqui, ou ela... Está ali naquele espaço. É a consciência limitada do problema, não é novidades. Como é que é o seu mundo atual? Para a gente refletir, como é que é o meu mundo atual? O que hoje é o meu mundo comum? O que tem mantido você na zona de conforto? O que me mantém na zona de conforto? Quer dizer, ficar o herói nesse momento. Depois, vem, querida, a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? O chamado aventura. O chamado aventura. O herói está lá, quietinho na vida dele, quando de repente acontece algo importante. Como? A manutenção da sua própria segurança. Como? A oportunidade batendo ali, oi. Sim. E às vezes essa oportunidade ainda vem disfarçada de problema. É aquilo que chama bênção disfarçada. Depois tipo, que passa, a pessoa fala, perde um emprego. Tipo, a pessoa perde um emprego melhor. Ou abre o próprio negócio. Enfim, descobre um novo talento. Mas só vai entender isso lá no capítulo 6, que eu brinco muito com meus pacientes. E outro capítulo, né? Então, esse chamado está relacionado a coisas importantes para o herói, como a manutenção da própria segurança,
ou da sua família, como foi a pandemia para nós. Ela Uhum. puxa o nosso lado de segurança, o nosso lado heróico. Nós tivemos que organizar mais, lavar compras, coisas que a gente não, hábitos que a gente não tinha. Né? A preservação da comunidade onde vive, isso motiva muito o herói. O herói ele tem esse lado social. Super-Homem, Mulher Maravilha, o Batman. Eles têm esse, que às vezes tem alguns conflitos, alguns personagens hoje. Antes o herói cuidava só do social, agora nós estamos desenvolvendo o herói para cuidar dele também. Mas não só dele, senão vira sombra. Se o herói ficar só cuidando dele, é a sombra do herói. Ou ficar vaidoso demais, é a sombra do herói. Entende? Então, é o destino da sua vida. Ou qualquer outra coisa que ele queira muito conquistar ou manter. Então, esse que é o chamado à aventura. E a minha pergunta agora é, qual é o seu chamado nesse momento? Tem gente que está tendo chamado de lidar com plantas. Nossa, plantas? Nunca pensei nisso. Uhum. Tem gente que está tendo chamado de encontrar com os filhos, contar historinha. Eu vi uma matéria falando sobre isso, que nunca as pessoas se interessaram tanto por jardinagem, por plantar, fazer horta, né? Até dentro de apartamento, cuidar das suas plantinhas. Eu tenho esse hobby e eu gosto muito. Então, e muita gente despertou para isso. Para os animais. Olha que maravilha. Para as crianças, para contar história. Tem pais e mães que estão descobrindo a paternidade e a maternidade que eles não conheciam. Sim. Tem uma turma que está comprando instrumentos musicais ou recomprando. Eu mesmo recomprei coisas do passado. Então, está tendo esse despertar do herói. Vamos para a terceira etapa? Terceira etapa da jornada heróica. É a recusa ao chamado. Tem um momento que a gente fala, eu não. Que isso? É para os outros. Não deixa quieto. Deixa quieto. Sensação de moda. Imagina, não vou mexer com isso não. Esse negócio de avisar, esse negócio de fazer live. Tem aquelas conversas fiadas. O herói recusa o chamado. E tem pessoas que param aí. Recusam o chamado. E param mesmo, né? Sim, querida, tem. Trava. E que às vezes quando elas vão para terapia, ou elas recebem apoio, ou elas conseguem entrar num grupo que já faz aquele chamado, ela consegue virar um jogo. Entendi. Entende? A importância do autoconhecimento. Tem um escritor já falecido, né? Mas dos quadrinhos. Os quadrinhos lidam muito com a jornada do herói. Stan Lee, que diz assim, a vida nunca é completa sem seus desafios. Tem que inventar desafio. Tem que inventar. Eu não tenho, já tem de tudo, tá. Então escreva um livro. Então dê uma aula. Então mexa com outra coisa. A André está até colocando aqui como uma questão que a gente já falou aqui sobre a recusa em perceber que a internet, nesse momento, é um desafio que você tem que enfrentar, que você precisa vivenciar. Eu passei esse processo lá no capítulo 2 e hoje eu sou até entusiasta da internet, porque olha a conexão que nós podemos fazer. Que coisa maravilhosa. Sem fronteiras. É sem fronteiras, isso. E você, dentro da internet, no mundo da internet, tem lá um mundão de coisas que a pessoa vai falar assim, mas só tem coisa ruim, só tem coisa negativa. Gente, tem um monte de coisa boa também. Tem um monte de coisa boa. Sim. Aí entra o seu discernimento para escolher. Aí o herói tem que usar esse lado. Então, a terceira etapa... Oi? Filtrar, tem que saber filtrar. Filtrar, isso! Olha só que gente linda, a galerinha tá toda aí. Muito obrigada, muito obrigada. Que maravilha, que gracinha. Olha essa turma linda. Muito bom, joia. Que maravilha. Elisane, tô vendo uma turminha aí maravilhosa. A Nessa, uma turminha. Tá cheio de gente maravilhosa aí. Ó, que bênção. Maravilha. Então, aceitaram o chamado. Elas não recusaram o chamado de vir para essa live hoje. Elas aceitaram o chamado.
Topar o Então, desafio. topar o desafio. Né? Então, o Stan Lee, ele fala isso. A vida nunca é completa sem seus desafios. Tem que inventar moda? Sim! Não pode ser uma coisa muito bobinha, senão a pessoa vai falar... E não pode ser uma coisa dificílima. Ai, que eu já tenho que aprender tudo uma vez. Não. É o passo a passo. É uma jornada heróica. É hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Nem que seja um pouquinho. Uns mini hábitos. Ah, eu já vou começar e tá falando. Não, todo dia estuda um pouquinho de idioma, se você curte. Todo dia molha plantinha. Todo dia. É um pouquinho. Conta uma historinha. Conta a mesma história para as crianças, divide em 3 partes. Mas vai tentando, vai brincando. Né? Contar histórias. As histórias, principalmente as empresas, usam muito a jornada heróica. Né? As empresas usam muito a jornada heróica. Nós vamos falar de tarefas sobre isso, igual o André está pontuando aí, lá no workshop sobre isso, sobre essa jornada. Vamos lá, eu tô algumas dentro, perguntas. eu vou fazer isso aí, eu vou fazer esse workshop aí. Isso, minha querida. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Vamos lá. Todos que quiserem, gente, venham com a gente. Vamos lá, vamos crescer juntos. E quando a gente cresce junto, a gente fica mais forte ainda. O herói sente mais força quando ele está junto. E o mais legal do Guta, nossa senhora, toda hora eu falo Duda, Guta, o mais legal é que o mais legal é que quando a gente consegue ter ferramentas para se auto-melhorar, depois a gente consegue também passar isso, né? Passar esse conhecimento, falar com conhecimento de causa, incentivar alguém, né? Então, é muito bom quando a gente olha para dentro da gente, enfrenta o espelho e fala, ó, é você mesmo, hein? Você tem que dar um jeito de você aí. Vamos melhorar isso daí? Isso. Então, vamos fazer umas perguntinhas. Qual foi o principal erro ou crise que você já enfrentou que gerou uma grande mudança na sua vida? O que você aprendeu? Quem você se tornou depois disso? Quais foram as nossas possibilidades que você conseguiu enxergar, quais foram as novas possibilidades que você conseguiu enxergar a partir dessa experiência? Opa! Então, mesmo ali na recusa do herói, e é importante ver o ritmo. Como assim? Porque às vezes sai da recusa do chamado e cai de cabeça. É necessário um processo do ritmo. A decisão é necessária um pouquinho mais clara. Mas ela também, às vezes, não vem assim numa inspiração. Já sei. Algumas pessoas sim e tal, mas é mais raro isso. Ela vem com a reflexão e vamos ver, e vamos experimentar, e vamos avaliar. Sabe? Você falando aí, me ocorreu aqui aquele pensamento que diz assim, aquilo que não me destrói, me fortalece. Exatamente, perfeito. Perfeito, querida, é isso aí. Tum. Pronto, isso, é isso. Então o herói, ele se lança para isso. Aí vem a 4ª etapa, que quem tem uma coisa mais heróica, arrisca. Não é aquela galera que vai além. E qual é a 4ª etapa? Encontro com o mentor. É a superação da resistência à mudança. Às vezes, o marido tem que fazer um comentário. A esposa tem que fazer um comentário. Uma criança da casa tem que fazer um comentário. O chefe tem que perguntar, quem quer não sei o que, não sei o que. Um amigo faz uma pergunta. Aí o mentor já fala, mas peraí. Alguém fala assim, nossa, você é pronto para isso, né? É a sua cara. Minha cara? Mas eu nunca pensei que fosse a minha cara. Como assim? Porque eu encontro com o mentor. Aí nos mitos aparece quem? Aparece o sábio, né? Que é aquele que vai ajudar nessa jornada. Isso, André está falando. Estão todos desafiados a entrar na jornada com a gente. Sim. Isso aí. Faça suas inscrições lá no workshop, gente. Porque é uma jornada heróica. Então, é isso mesmo. Muitas vezes a superação vem de uma ajuda externa, que pode ser até um objeto. Eu me lembro de uma história
de uma daquelas questões pesadas do Japão, questões climáticas e tal. O cara tinha perdido tudo, tudo detonado. E aí ele olha para o chão e vê a ferramenta que ele preparava sushi, que ele cortava. Quando ele olhou aquele objeto, foi o mentor dele, falou assim, cara, dá para você fazer mais, por favor? Aquela ferramenta fez assim com ele, foi o mentor dele. Quando ele Então, olhou aquilo, ele falou, são os gente, assim gatilhos, também. né? Foi um gatilho. Isso, querida, perfeito. Então aquilo foi um gatilho. Pode ser um objeto. Às vezes a pessoa, não, não vou cozinhar nunca mais, não sei o que, não sei o que, e ela vê uma panela em algum lugar. Por que não? Por que não? Às vezes, eu já vi na internet senhorinhas com mais de 90 anos cozinhando para a família, fazendo os bolinhos, as coisinhas delas lá. Então, por quê? Porque aquilo motiva o herói. Ainda mais quando é para o social. Né? Para que a pessoa possa colaborar. Isso é muito forte. Então, pode vir através de um curso, um workshop, igual uma live. Isso tudo é mentor, vamos dizer assim. Pode vir através de um conselho, de uma terapia, ou de qualquer outra coisa. Às vezes um filme que a pessoa assiste e a ficha dela cai. Ui, eu tenho isso também. Sabe, às vezes a pessoa andando na rua, passa alguém fazendo um comentário de outro assunto, mas a pessoa escuta uma senha. O mentor pode ser esse. É muito interessante, sabe? Muito interessante. A gente tem que Pode ser estar através de aberto também, né, treinamento. para perceber essas coisas. Isso, querida, isso. Porque o mentor aparece. Às vezes é alguém da família que fala, poxa, você tem talento para tal coisa, né? Ou então, a coisa tá feia. Nós vamos ter que criar um outro É jeito. interessante, eu identifiquei isso aí, assim, muitas pessoas, por exemplo, têm hobbies que elas não percebem que podem até viver daquele hobby. Isso, tem gente que ganha dinheiro fazendo aquilo. Sim, elas podem prosperar e ajudar mais pessoas com a prosperidade com aquilo que é um hobby para eles. E ainda como é divertido, vai fluir mais ainda. Porque aí você brinca de trabalhar, né? Eu costumo dizer Exatamente. assim, quando você faz alguma coisa que você ama, que você é apaixonado, que te dá prazer, e ainda ganha dinheiro com isso, vamos Aí é combinar. sensacional. Aí o herói está bem avançado. Vamos lá, querida, continuando. Algumas perguntas. Quanto você se permite receber conselhos ou ajuda de alguém? Uau! A pandemia também acordou para isso. Eu posso ser ajudada. Todos nós podemos ajudar e ser ajudados de alguma forma. Todos nós. Às vezes o nosso eneatipo acha que só pode ajudar. É um orgulho que às vezes a gente não reconhece. Opa, peraí, eu. Só que a Isso que eu gente ia precisa falar do orgulho. receber, beber da fonte para poder passar mais. É necessário isso. Como tem aqueles que só querem receber também, com o pires na mão. Não quer ousar. E precisa usar. Fica lá Então, esperando que alguém vá socorrer. tem. E depois a gente vai ver isso, que é quase um arquétipo de muito fragilidade do coitadinho. Tá? Só que isso é um perigo. Porque esse arquétipo, às vezes, é muito forte. Então, a pessoa precisa estar muito atenta. Opa, vamos lá. Então, quando você se permite receber conselhos ou ajuda de alguém, depois que às vezes recebe, fala, que sacada, puxa. Ouvir pontos de vista diferentes para fazer uma escolha sensata é uma prática em sua vida. Claro que não é para vir demais, assim que fica perdido, não, senão vira confuso. Mas ouvir alguns pontos de vista por pessoas mais sensatas, fazer uma reflexão, para que você tenha um quadro da situação. E aí? Como é que está isso de também aceitar o seu mentor? Às vezes um professor fala uma coisa, o aluno fala, nossa, isso me ajudou a vida inteira. Mas é preciso também ter humildade para, né, para Sim, acatar isso daí, para perceber que tem uma pessoa, porque às vezes pode ser um professor, pode ser uma pessoa que tem uma expertise melhor do que a gente, mas pode ser que não, pode ser uma pessoa até com menos conhecimento que a gente. pode, mas é sábia. Porque o sábio ele pode ser de vários tipos. É independente essa sabedoria que nós estamos falando aqui, é independente de sabedoria intelectual. Pode ser ou não. Uma sabedoria interna muito profunda.
né? Isso me lembra até um professor uma vez, que ele foi na zona rural muito afastada, e ele tocava instrumento de corda, e arrebentava lá na faculdade dele, tal, tal, tal. Só que chegando lá, ele encontrou um senhor com aquele chapelão, aquele senhor que parece quase um personagem de livro. E o cara fez uma posição diferentaça lá na viola dele, e ele falou, me ensina, vamos lá, eu quero aprender. Pronto, ele falou que ele dava aula daquilo, não era hora disso, era hora de acolher, entende? Ele sentiu que não era para falar, às vezes em outro momento seria, mas ele estava pronto para aprender. Esse é o sábio dele foi aquele, com aquele chapéu ali, era o sábio dele, e está tudo certo. Então depende dos nossos sábios, às vezes a criança da casa fala uma senha, você fala, peraí, o sábio, o mentor é a criança, às vezes sim, às vezes a criança fala um negócio que os pais falam, uau, a gente não pensou nisso, né? Né? Vamos à quinta etapa, minha querida. Vamos lá. Bora lá. Quinta etapa, cruzamento do limiar. Então agora o herói já encontrou com o mentor, mas ele ainda está naquela. Só que, como diz o Fernando Pessoa, é o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Mas sabemos que para sempre a gente pode recriar. É claro que tem oportunidades mais profundas, mas se a gente começar a observá-las, novas coisas sempre podem surgir. Você já se arrependeu de não ter feito algo? O que você mais lamenta? O que te impede de fazer agora o que precisa ser feito? Essa é da Panita, não. É? O que te impede de fazer agora o que precisa ser feito? Você me fez lembrar de algumas pessoas que às vezes ficam lamentando a situação que estão, a vida que estão, o momento que estão vivendo, que ficam lamentando, reclamando, mas não se perguntam o que eu estou fazendo para mudar a minha realidade. Como eu posso mudar a minha realidade? O que devo eu fazer para mudar a minha realidade? Por onde começar? Existem tantas possibilidades, existem inúmeras que a gente não faz ideia. E quando a gente começa a olhar para elas, elas começam a surgir. Vamos para a sexta etapa da jornada heróica? Testes, aliados e inimigos. Então a pessoa aceitou o desafio. Opa, eu vou morar em outra cidade, eu vou mudar de profissão, eu vou abrir um negócio, enfim. Ela foi para uma atividade nova, seja o que for. Aparecem os testes. Pensei que era tão simples assim. Só chegar na faculdade foi. Só chegar no curso, só fazer o corte e costura, eu entrei e já ia sair costurando. Aqui não. Tem os testes, tem os aliados e tem os inimigos. Inimigos? Uau, sim. O que já aconteceu na sua vida que pareceu ser algo muito negativo e que depois se transformou em uma bênção? Como isso pode ajudar você no seu desafio atual? Então, tem uma frase de Oscar Wilde que é assim, que é um escritor assim. O que nos parece uma provação amarga pode ser uma bênção disfarçada. Então, nesse momento, a gente descobre nossos aliados. Sempre tem, né? Nos filmes, a gente vê aquele ajuda o mocinho, não sei o quê, não sei o quê. A mocinha parece um aliado, uma fada madrinha lá para Cinderela da vida. Então, sempre tem alguém que é o aliado, grande aliado. O que dá a senha, o que fala, né? E como também tem os inimigos. O inimigo, às vezes, é o tempo. O inimigo, Quando às você vezes, fala é assim, o que dá a senha, eu entendo também que pode ser aquela pessoa que é a ponte para você fazer alguma coisa. Isso. É o aliado. Isso, é. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu vou abrir um negócio, trabalhei com alguém, aprendi com tal pessoa a vender, aprendi com tal pessoa a ajudar, aprendi com tal pessoa a fazer os atendimentos, tanto que tem as supervisões para os novos psicólogos. Né? Então, o aliado é aquele que te ajuda na sua jornada heróica, como tem os inimigos. O inimigo pode ser o desafio, o inimigo pode ser, às vezes, a cidade tumultuada,
Às vezes nos filmes, a pessoa vai para uma cidade que não aceita e tal. O inimigo pode vir de várias formas. Pode ser os Como seus pode vir fantasmas noturnos personificado. também, né? Pode ser os seus fantasmas noturnos. Você vai deitar e começa a viajar ali E, Ah, mas eu sou louco, não devia fazer isso. O que que eu tô fazendo? Para tudo. Aí você uhum. começa a se auto-sabotar. Isso é um inimigo. Só que você vai ter que sentar e conversar com ele. Peraí. O que que esse aí tá querendo me proteger de quê? Aí entra os ganhos secundários, coisa que a pessoa às vezes não quer perder, Uhum. entende? Que estão impedindo dela chegar. Mas aí já dá panta manga, querida, já é outra lá. Vamos lá? Vamos? Sétima etapa. Minha querida, são 12 etapas. Como é que tá aí o tempo? Pode ir, estamos bem. Sétima etapa. Agora o herói se aproxima da caverna profunda. Ai, que medo. Aquela pessoa que queria arrumar um emprego, que estava passando um aperto, queria arrumar um emprego e tal, e de repente tem aquele chamado, aí fala, não, eu não, isso é para os outros. E às vezes alguém da família fala, não, vai você, é você mesmo, você que tem que fazer. Opa, aumentou. Só que aí lá tem que fazer 1000 provas, tem que fazer não sei o quê, tem uma entrevista, tem... Só que vai se aproximar da caverna. Chegou o dia da entrevista. Vai ter que providenciar uma roupa. Vai Roupa, ter um que ver como sapato, se um posicionar, como falar, perfume. vai ter que treinar inglês, depende do que é a entrevista. Separado Eu tô documentos. rindo aqui porque antes de começar essa live eu até postei que eu preciso de alguns poderosos aqui, sabe? Meu perfume, o São café, aliados. o café, Hum, meu batom e minha assistente digital. são os aliados aí, Esses são que meus ajudam aliados. a heroína da história. Perfeito. Querida, tem pessoas que eu estou pedindo eu também já passei meu perfuminho para online. Eu também passo hoje de atender. A minha Falo, filha mas fala assim: você vai passar perfume? Não, eu tenho que sentir o poder. para nós. É engraçadinho, né? É para nós. Né? E às vezes tem paciente que eu peço, se a pessoa gostar, curtir, achar bom. Por quê? Porque na hora dá força. É. Às vezes produzir para aquele atendimento, aquilo dá força para a pessoa. Sabe? Você me Algumas fez lembrar pessoas uma não interferem cientista. tanto, Você me mas fez em lembrar alguns uma. sim. Você me fez Porque lembrar mexe com uma a persona. cientista, acho que M, esqueci o nome da cientista. Que ela. Postura de poder, Annie Kruger. Isso! Palestras Neurologia. TED, gente, É, assistam, é maravilhoso. Ela ensina isso! postura de poder. Quer dizer, o Sim! nosso corpo, a conexão, foi ótimo você tocar nisso, querido. Eu ensino para os meus pacientes, eu peço para assistir essa palestra TED, todo mundo que está aqui, se puder Nossa, assistir, é é muito legal, sensacional! né? Então, resumindo, palestra. Mãozinha para cima, os dois bracinhos assim, formando um V da vitória, que fica 2 minutinhos, gente. Como assim, Guta? 2 Para minutos? liberar o hormônio. E mãozinha na cintura, gente. A Mãozinha pose na cintura. da Mulher Maravilha. Isso que a imprensa colocou o nome. A Mulher Maravilha e o Super-Homem, eles ficam assim, que é a pose do herói. Então, a nossa postura, ela fala com o nosso cérebro, o nosso estado. Então, a gente mais forte, assim, é difícil da gente ficar negativo. Por isso que, às vezes, quando a gente está mal, a gente gosta muito de cabecinha. Então, cabeça erguida. E no popular já se fala, fulano tem cabeça erguida. Mas cumprimente todo mundo, ok? Cabeça erguida. Corajoso, enfrenta. Isso. Então, é muito legal todo mundo podendo assistir essa palestra TED. Tecnologia, Sensacional. Entretenimento e Design. É ótimo, ela contando a vida dela, o que ela passou, e essas posturas de poder. Porque, resumindo a ópera, será que eu vou dar o spoiler? Atrapalha o pessoal assistir? Não, acho que eu vou deixar o pessoal assistir. Mas mexe com 2 hormônios, só isso. Essas posturas mexem com 2 hormônios. Agora vocês ainda assistam lá. Palestra TED Posturas de Poder. Eu já assisti mais de uma vez. Sim, querida, é material para a gente reassistir. É muito, e praticar. Posturinha, né? V da vitória e mãozinha na cintura.
Pronto, 2 minutos. Gente, 2 minutos faz assim. É, Né? até as pessoas que fazem entrevista para trabalho, elas sabem disso, né? Elas observam esses Sim. detalhes. Uhum. E isso dá uma força. Por isso chamam posturas de poder. Uhum. Olha. Podemos, querida, ver então essa Bora lá. aproximação da caverna profunda que precisa ter poder para aproximar. Vamos lá. Momento de se aprofundar no conflito. Porque tem a hora de se aprofundar. Então, às vezes, vai para um curso, vai estudar em algum lugar. Ah, é assim, tem que... Não, tem a hora de aprofundar. Opa! Momento de se aprofundar no conflito, desafio ou problema. Criando todo um cenário que deixe evidentes as consequências, caso a dor não seja tratada. E desenvolvendo uma jornada que apresenta uma solução. Um herói é um indivíduo comum, que encontra força para perseverar e resistir, apesar dos obstáculos devastadores. Christopher Hill. Então, perseverança é a palavra do herói. É hoje, amanhã e depois. É hoje, amanhã e depois. Essa perseverança é a palavra E do herói. resiliência, né? Resiliência. Sim. E é hoje, amanhã e depois. Que é essa mudança para lidar com os desafios. Na Como você natureza, eu pode... diria que é o bambu. Sim, o bambu, maravilhoso, isso. Sensacional. Às vezes demora a nascer, aquela coisa toda, e Enverga, depois vai dar assim. enverga. É. Sim, é. Leva um tempão, né? Acho que 5 a 10 anos para nascer. Depois ele cresce muito e as tempestades e os ventos, ele enverga, vai para lá, mas não Tá quebra. ali. Isso. É muito, muito lindo. Então vamos lá. Como você pode transformar a sua dor em sua maior força? Como isso pode impulsioná-lo a superar seus medos, problemas ou desafios? Porque vai ter que ir olhar embaixo do tapete, sabe? Vai ter que aprofundar a situação. Claro que quando estiver forte para isso. Sim. Às vezes tem um preparo antes para a pessoa se estruturar mais. Calma, que com calma tudo se resolve. Eu tenho uma Podemos? amiga que ela tá até aí assistindo a live, ela diz assim, devagar também é pressa. Perfeito. Sim. No caminho certo, maravilhoso. Não Você está é? ali bem consciente, prestando atenção. Uhum, ótimo. Ótimo, um abraço para ela, né? Que É, bom aí que Leila, está ela com a tá aí gente. assistindo a gente. Oh, que ótimo. Vamos lá? Então, a pessoa aproximou da caverna. Ela tem que olhar mais um pouquinho, como é que eu entro, o que, que eu vou levar para entrar dentro dessa caverna. Aí vem a oitava etapa. Provação suprema. É o confronto com a grande mudança. A invencibilidade está na defesa. A possibilidade de vitória no ataque. Então, às vezes, a gente tem que se lançar. Não ataque de atacar ninguém, mas no sentido de fazer a experiência de Sim. entrar Você na me fez caverna. lembrar o exemplo da pipoca, né? O milho da pipoca. Não se transforma se não tiver o fogo. É. O ouro passa pelo fogo? É, o ouro aí é uma joia rara. Sim, Tem que ter essa transformação. tem. Que ato heróico você pode apresentar para enfrentar ou solucionar esse grande desafio? Ou às vezes até, querida, um ato pequenininho. Às vezes a gente muda um grauzinho assim, já é diferente. Às vezes a gente pode começar pequenininho. Às vezes um pouquinho a gente já... O herói já passa um desafio. Opa, eu consegui, às vezes, me alimentar melhor. Eu consegui ir em tal lugar. Eu consegui dirigir. Eu consegui escrever. Eu consegui, às vezes, um passinho pequenininho. Eu comecei uma aula de inglês pela internet, ou de francês, ou de alemão, que a pessoa gostar, outros idiomas. Então, o primeiro passinho, mas que aqui já é a provação suprema do herói. É quando o herói entra em contato com aquilo que está pegando. Uhum. Mas ele já está mais forte. Depois disso vem a recompensa. A gente está em que passo? Nono. Ah, tá. Precisa acelerar um pouquinho, né? Só um tiquinho.
Então vamos lá. Nona etapa, recompensa. Essa recompensa simboliza a sua transformação em uma pessoa mais forte e pode ser representada por um objeto de grande valor, a reconciliação com alguém querido, um novo conhecimento ou habilidade, um tesouro, ou o que mais a imaginação do autor permitir. Conseguir retirar a espada que estava presa, encontrar o Graal, enfim. O herói agora ele consegue essa recompensa. A recompensa pelo trabalho bem feito é a oportunidade de fazer mais. Que recompensas você poderia obter ao seguir nessa história? Na sua história? O que você precisa plantar para colher? E se às vezes plantou e não colheu, como é que eu posso plantar diferente? De um outro jeito. Porque também, às vezes, tem aquilo de, num certo período da vida, a pessoa faz alguma coisa, não deu certo, ela desiste para sempre. Não quer dizer que daí um tempo isso possa ter o mesmo resultado de antes. Não deu Isso, certo às vezes ela tem que porque... mudar o lugar que ela está aprendendo, às vezes aquele método não é o dela. Uhum. Ou perseverar mais. Eu não tenho dom para isso. Não, mas você ficou quantas aulas? 3? Aí eu falo que ela tem que tomar chá. CHA. Buscar conhecimento, desenvolver habilidades e ter a atitude de mudar. Perfeito. O chá é tudo de bom. Isso. Toma chá que vai. Isso, querida. Ótimo. 10ª etapa, caminho de volta. Então o herói venceu, a Cinderela foi ao baile. Não tinha roupa, não tinha nada, lá, apareceram os aliados, carruagem e tal, meia-noite saiu correndo, desesperada e tal, caminho de volta. O herói decide iniciar seu caminho de volta rumo ao mundo desconhecido, mas algo ou alguém pode ainda tentar impedi-lo. O que pode dar errado? E o que pode dar errado ao seguir nessa jornada? Qual pode ser a recaída que o impede de seguir em frente nesse momento da sua jornada? Aquilo que você falou, a pessoa acha, mas ela está nessa fase ainda do 10. Ela precisa perseverar para agora ter outra resposta. Como você pode se preparar para isso? E até refletir quais são os possíveis imprevistos, mas não ficar agarradinha neles. Mas tem que vê-los também. Ter a perspectiva, né? Olhar ali. Vamos a pessoa fica dando volta em círculos. Fica dando volta em círculos. Sim. 11ª etapa, a ressurreição. Então, a verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens. Em si, em ter um novo olhar. Proust. Então, às vezes, não é só atrás de outras paisagens, todo o tempo atrás de outras. Não. Às vezes, naquela paisagem, você já começa a permitir, perceber coisas novas. Que é o que está acontecendo com muitas pessoas encontrando a casa, reencontrando as casas de novo. Oi, casa, você está aqui? Nossa, nunca tinha percebido isso. Nossa, isso aqui está muito antigo, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso tirar. Vamos pintar de novo, vamos mudar. É um reencontro, né? Então, a ressurreição é esse movimento. E que ajuda o nosso herói a deixar a morte simbólica para trás. Ele passou muito aperto, ele passou muita confusão, ele teve muito... Então ainda está meio... Só que agora não dá mais. Agora ele precisa deixar isso lá. Agora tem que focar, tem que seguir em frente. E seguir diferente. E seguir com mais, simbolicamente, mais pureza, mais leveza, mais... Por quê? Porque ele deixou... Menos peso. Senão ele continua briguentinho ali com a coisa, só que agora não precisa. Agora está na hora de desfrutar. A ressurreição é essa passagem. Agora é outro momento. Outra coisa. Uhum. Vamos à 12ª. Ressuscitou o herói. Pronto, acabou a história. Não, ainda tem a 12ª. 12ª etapa. Retorno com o Elixir. Retorno? Então, nos filmes, não entendi. Com o Elixir. Retorno com o Elixir. Às vezes aquele herói saiu para aprender coisas que podiam ajudar a sua comunidade a prosperar. Aquele herói saiu para aprender métodos de lidar com as crianças para ajudar as famílias.
A gente Aquele até herói falou um saiu pouco fala, sobre isso aqui, que você, o autoconhecimento, a busca por conhecimento, você melhora a si mesmo e ainda consegue ter algo a oferecer para o outro, para que sim, aquele ali ao seu lado, ao seu alcance, tenha, você seja a ponte, né, para ele mudar o estado dele, você passa alguma coisa para ele nesse momento. uhum, isso. Ele começa a ver diferente, ele já não é aquele lá do começo. Tem um filme da Alice no País das Maravilhas, que quando lá tem um elemento que simboliza o sábio. Então o sábio pergunta para Alice, no começo da história, você é Alice? Você é Alice? Aí ela fala, sou. Ele fala, não, você não é Alice. Quando termina a jornada heróica toda, de novo, você é Alice? Sim, agora você é Alice. Quer dizer, você agora participou dessa jornada. O seu olho é outro, é outra lente. Você vê diferente, você já não enxerga daquela forma. O herói nunca volta o mesmo. É por isso que Saiu nesse para momento estudar fora um tempo e voltou para casa, já voltou outro. diferente. Como nós Diferente, né? agora, nesse momento, nesse cenário, né? Nós não seremos mais os mesmos. Uh-uh, uh-uh. Não, A gente ninguém. até vê algumas situações que a gente fala assim, nossa, como que a gente fazia isso errado? Pois é, querido, mas era aquele contexto também. E hoje nós estamos acordando aí, hoje já tirou o véu. Despertando, Agora, despertando. isso. É. Então, quase que é uma dança dos sete véus. Está tirando os véus, a gente está vendo mais as coisas. Então, o herói, ele retorna com elixir. Só que, olha só, chegou o momento do reconhecimento efetivo do nosso herói. Então, na mitologia, alguns heróis se transformam em deuses gregos. Existem os casamentos, nasce a criança esperada. Tem alguma coisa assim. A chegada ao seu local de origem simboliza o seu sucesso. Conquista e transformação. Na formatura, né? Tem toda aquela cerimônia, aqueles aplausos. Então, é um símbolo. Aqueles que nunca acreditaram nele, ou mesmo os que tentaram prejudicá-lo, dependendo da história, eles às vezes são punidos ou eles são retirados, depende das histórias. Que aí Uhum, entra o vilão, que também é um arquétipo. uhum. E que nós também temos, e temos que tomar cuidado com ele. Usar o lado só da força positiva, E com né? moderação. Mas nós temos na sombra os vilões. Sim. E aí a gente às vezes tem que prestar atenção. É claro que para os atores, às vezes, é mais divertido fazer um papel de vilão, por cada Tá mais. perspectiva e tal. É, Mas aí na arte lá e tal, 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 mas no dia a dia, será que eu posso harmonizar mais, né? Como é que eu posso lidar com esse elixir, com esse novo uhum. que chegou? Que impacto você espera causar no mundo a partir da sua história? Por quê? Não precisa ser nada extravagante. Às vezes um detalhe. Às vezes você fala uma coisa que outra pessoa fica mobilizada. Então, como é que nós estamos afetando os nossos meios? Nós sempre estamos afetando os nossos meios, quer saibamos ou não. Mesmo que a gente fique quietinho num canto, sem falar nada, já mexeu, já muda, já é uma outra estrutura. Então, o elixir é isso. E que nos contos, nos filmes, a pessoa chega, o personagem chega trazendo aquilo para o grupo. Os 12 trabalhos de Hércules, eu tenho esse curso também. Os 12, então Hércules vai cumprindo as tarefas. Né? Então, os 12 trabalhos. Quer dizer, como é que ele chega quando ele é reconhecido pelo social? Entra um Uhum. reconhecimento que vai bater naquele arquétipo da persona, Sim. que é essa imagem, e que nós vamos aprofundar no workshop. Certo, minha querida? Nós vimos as 12 etapas da jornada do Você herói. E o falou na mais legal é persona. que, só mais uma palavrinha, querida. O Uhum. mais legal é que depois que o herói chegou ali, lindo, maravilhoso, retornou com Elixir, volta para o status quo, para o cotidiano, até que apareça outra missão. E é importante a gente ter essa sensação da missão cumprida, que algumas pessoas nunca têm, então é bom a gente dizer, oh, peraí, eu consegui realizar isso,
Podem ser coisas pequenas, mas a gente fazer esse reconhecimento nos fortalece. Aonde eu acertei nessa situação? Tem gente que fica mais só onde eu errei. Também, a autocrítica, tudo bem. Mas um foco grande também. Onde eu acertei? Que ferramentas eu posso usar mais aqui? Tá? Então, isso é muito importante. Cruzar a linha de chegada, seja lá qual for o projeto, qual for o desafio, é de extrema importância. E não apenas cruzar a linha de chegada, mas comemorar essa cruzada, esse alcance, né? Esse elixir alcançado. Você comemorar, embora que seja pequenas vitórias, pequenas, desse tamanhozinho assim. Você comemorar aquilo ali porque você teve um esforço, você pesquisou, você estudou, você foi atrás de quem poderia ser sua ponte, quem poderia ser seu mago, seu mentor. Você conseguiu as respostas e você concluiu o que você se propôs a fazer. Então tem que comemorar. Sim, aí você fecha a jornada heróica e passa um tempo, volta o herói lá para aquele cotidiano, até que surge uma nova jornada e começam esses 12 passos. Isso porque a vida é cíclica, meu amor, a vida é cíclica, ela dá volta e volta. E às vezes passa por algo parecido, só que você já venceu alguns itens. Então, às vezes, pensa assim, nossa, eu de novo nesse assunto? Mais ou menos. Você não é o mesmo. Você já teve alguns aprendizados, você já pode olhar aquilo diferente. Já tem algumas vivências. Sim. Olha, Guta, vou te contar, dava mais umas 2 lives, hein? Mas a gente está caminhando para encerrar. A gente está caminhando para encerrar. Eu quero agradecer a todos que participaram. Quero agradecer a todos que ajudaram a divulgar. Menina, eu estou encantada com a divulgação disso. Muita gente vai ver depois. Eu soube, né, Guta, que isso foi parar até em Portugal, até em outro país. Sim, minha querida, foi. Essa proposta para os Estados Unidos, para Portugal, não foi para a Inglaterra, foi para outros países também. O Papo com a Zê ficou internacional. Internacional! Minha querida, tá rodando o mundo. Quero agradecer muito a Bahia, eu quero agradecer muito a Paulo Afonso, São Paulo, Rio de Janeiro, todas Minas as Gerais, pessoas, tem uma turma Minas forte Gerais. aí. Valadares, tem um pessoal, todas uma galera aí, pessoal do divulgam. estado do Rio, firme e forte aí com a gente. Isso, que divulgaram, que estiveram presente, aos que vão assistir depois e vão divulgar também. A gente quero agradecer muito a vocês do Eneart, quero convidar todos para participar do workshop que vai acontecer dia 6 e dia 13, de 10 às 15. Mais informações tem no nosso feed aqui desse perfil, tem no perfil do Eneart, tem no seu perfil também, né, da André. Semana que vem aqui com a André a gente vai fazer, aí vai trabalhar os eneatipos, a gente vai fazer associação de perfumes, associação de hobbies. Então vai ser muito legal também. Todos os contatos nossos tem aqui na biografia do perfil. Quero agradecer demais a você e para a gente caminhar para encerrar, quero fazer um bate-bola com você, podemos? Vamos lá, querido, vamos lá. Então vamos lá. Um livro. Um livro eu acho que é Trilhando o Seu Próprio Caminho. Opa! Da Isabelle Filiosati. Muito bom. É um bom. livro de autoconhecimento, Trilhando o Seu Próprio Caminho. É antigo e eu gosto muito. Não li ainda. Vou ler. É antigo, querida, mas é muito legal para a gente se olhar. Um filme, A Cabana. Assisti uma meia dúzia de vezes. Muito bom. Eu li o livro também. Uma música. O Bolero de Ravel. Eu sou apaixonada. O Bolero de Ravel é maravilhoso. E João Pessoa, quando você for a João Pessoa, vá ver o Bolero de Ravel lá onde que é? Não sei o que, do Jacaré. Meu Deus do céu. Acho que me falaram disso. Gente, você vê no pôr do sol ouvindo o Bolero de Ravel. É qualquer coisa assim. Sim, querida. Nossa, é de uma paz imensa. Não sei se ela está aí assistindo, mas maravilha. Um abraço para ela. Pessoal de João Pessoa, amo vocês. Uma série.
Querida, eu não sou de assistir muitas séries, não, mas tem uma da Anne, que é uma N. garotinha órfã. É, É N com desenho? E. Não, querida, não é não. Esse é filme É. mesmo. Aí vai contando a vida dessa moça, dessa Ah, menina, ela tá. é essa menina e tal. Essa Eu da pensei que Anne é fosse muito série. interessante. A gente vê muitos arquétipos ali. Até Hum. hoje eu não consigo ver filme mais sem ver os arquétipos. Guta, uma dor. Uma dor. Querida, uma dor é pensar nas crianças com fome. É uma dor. Entende? Eu me lembro uma vez que eu vi um menininho correndo para conseguir uma banana, mas era uma corrida tão doida, sabe, num vídeo, uma coisa. Mas era uma coisa tão doida, a reportagem, o documentário, que você fala, uau! Tá? Então é uma coisa que mexe comigo, sensibiliza. Essa É, coisa da alimentação. a fome realmente mexe com Nós não todos nós, né? precisamos disso nesse mundo tão lindo, tão maravilhoso, e Abundante. claro, tem regiões difíceis Sim. de gerir, né? Mas nosso Brasil, então, é uma coisa fantástica. Jogou, quase nasceu, né? Então é Uma desafiador, alegria. hein? Uma Uma alegria. alegria. Ah, eu acho que é uma alegria. É igual conviver, igual nós estamos fazendo agora. Eu acho que quando a gente está junto, assim, me alegra. Até para tirar uma foto. Ah, tirar foto do grupo. O conviver é uma coisa que me alegra profundamente. Tá junto Então, com você. diz aí pra mim o que a Guta não vive sem, de jeito nenhum. De jeito nenhum, acho que a Guta não vive sem sorrir. E a Guta gosta do cafezinho também. Agora você mostrou o cafezinho aí, a Guta também chegadinha no cafezinho, minha querida. É, mas eu acho que essa coisa do sorrir é meu, sabe? Assim, é muito forte. Desde É, você criança, fez. aconteceu alguma coisa, eu lembro da minha mãe falando assim, acho que ela já melhorou, ela tá rindo. É, É muito. aqui, certa vez alguém me disse assim: quando você não souber o que responder, sorria. Aí eu uso Assim, isso você sempre. já avisa a outra parte, você já avisa a outra parte assim, não quero confusão. Eu estou sorrindo. Isso é indicado até para estrangeiros, querida, nos Sim. países. Quando chegam, não sabem falar algumas coisas, sorrir. Pelo menos É, todo mundo não vai atacar ninguém. né? Você não está ali para isso. Amigo, amigo. Ismael, amiga, amiga, amiga. Amiguinho. Guta, muito obrigada. A todos que nos assistiram, muito obrigada. Aceite sugestões de conversas, de assunto. Podem mandar direct para nós. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada. A primeira parte dela já foi postada. Essa nós vamos postar na sequência. E hoje ainda, de hoje para amanhã, a gente coloca no canal Calda Z. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá. A proposta é colocar todas essas lives com conteúdos maravilhosos lá no canal e vai ser muito legal ver vocês por lá dando essa força pra gente. Um abraço, Guta. Semana que Um vem de beijo, novo com minha a querida. Andréia aqui. Isso. Andréia. Então, Continua a brincadeira. a brincadeira Beijo, continua. obrigada a Tchau. todos. De nada. Obrigada a Tchau. você.